Bom dia, meu nome é Hugo Leonardo Lemos, eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Técnicas Nucleares da Universidade Federal de Minas Gerais e vou falar um pouquinho para vocês de um assunto relacionado à radioquímica aplicada, que é o tratamento de câncer de próstata avançado resistente à castração utilizando radiofármaco. Lutécio-177 através do ligante PSMA 617. Bem, a ideia dessa apresentação é dar uma visão geral a respeito desse radiofármaco, da produção do lutécio, como que ele é usado no tratamento de próstata, metastático avançado, né? E os estudos que estão sendo feitos atualmente a respeito desse método de tratamento. Obviamente eu não vou entrar extremamente a fundo, porque tem aspectos extremamente técnicos avançados, mas na bibliografia, nas referências, né, quem quiser se aprofundar, lá tem um mundo de informações assim, de como que esses radiofármacos estão agindo em nível celular, assim, mais profundo, as reações químicas. Quem quiser se aprofundar mais, sinta-se à vontade. Então a ideia aqui dessa apresentação é realmente dar uma ideia assim, geral de como que isso aí está sendo feito e as perspectivas. Muito bem, vamos iniciar falando um pouquinho sobre câncer de próstata, né, que é o assunto base para a utilização desse radiofármaco que eu vou apresentar. Bem, a próstata é uma glândula que fica na pelve masculina, a uretra passa no meio dela, fica logo abaixo da bexiga, né? E segundo o INCA, é o segundo câncer mais comum entre os homens aqui no Brasil, né? Logo atrás do câncer de pele não melanoma. Não é o câncer que mais mata no mundo, homens. O câncer que mais mata no mundo é o câncer de pulmão. Em segundo, o câncer de próstata. Nós estamos essa apresentação está sendo feita em 2022, início de 2022, então nós estamos passando por uma pandemia. Então, vários dos recursos que eram direcionados para a saúde, principalmente para diagnóstico precoce, não só do câncer de próstata, mas vários outros cânceres, estão sendo direcionados para a Covid. Então é muito comum conversar com radioterapeutas, oncologistas clínicos, físicos médicos, e eles relatarem que os pacientes estão chegando à terapia em estadios cada vez mais avançados. E a gente sabe que quanto mais precocemente for diagnosticado qualquer tipo de câncer, maior a probabilidade de cura desse paciente e maior a sobrevida, né, global dele também. Então, estadiamentos mais avançados são muito mais difíceis de serem tratados, né? A sobrevida cai bastante. Então, a ideia dessa apresentação é realmente trazer uma perspectiva, pelo menos, de sobrevida global para esses pacientes que estão em estadios mais avançados, usando esse lutécio-117 associado ao PSMA 617, que eu vou falar mais aí para frente. Então, e tem umas figurinhas mostrando a localização da próstata, a vesícula seminal, a uretra, né, a bexiga. E aqui em cima um tumorzinho ali, ó, um tumor cancerígeno na próstata. E do lado aí uma visão frontal, né, da próstata. E a gente percebe nessa visão lateral aí, visão frontal, quando o câncer começa a crescer demais, a gente já percebe uma certa compressão da bexiga, né, da uretra. Os cânceres de próstata, eles têm uma particularidade, né? Não só o câncer de próstata, vários outros, eles são assintomáticos no início, muitos deles, né? Então o paciente não percebe que tem alguma coisa errada, mas aí começa a crescer, começa a comprimir uma uretra,
aí o paciente começa a ter dificuldade de micção, ou começa a sentir uma dor ao urinar, é nesse momento que ele vai procurar um tratamento, né? Vai procurar um urologista e às vezes já descobre esse tumor já num estadio um pouquinho mais avançado, né? Isso é a importância dos homens, principalmente a partir dos 42 anos, assim, começarem a fazer os exames, né, de PSA, que é no sangue, ou toque retal com o urologista, né. Negros têm uma tendência a ter câncer de próstata na mediana e um pouco mais, numa idade um pouco menor. Então 40, 38 anos assim, já é adequado começar a procurar um urologista para fazer esses exames, né, para ir acompanhando, se encontrar no estádio inicial, que é infinitamente mais fácil de tratar. Mas, infelizmente, até como eu disse, por causa dessa falta de investimento em diagnóstico precoce, em propagandas, né, de incentivo para fazer os exames, muitos pacientes chegam ao câncer de próstata avançado, né, que aí já começa a aparecer realmente sintomas, que normalmente são sangramento e dor ao urinar, vontade frequente de urinar, às vezes o paciente fica com aquela sensação de que tem um pouco ainda de urina, tem dificuldade de iniciar a micção, normalmente porque já invadiu a próstata toda, aquele câncer, vesícula, às vezes até ultrapassou esses limites, e realmente começam a comprimir a uretra do paciente, né? Então o espaço uretral ali diminui bastante, então o paciente tem muita dificuldade de urinar. Presença de sangue no esperma, né? A gente viu que a vesícula seminal ali, ela está conectada ali à uretra, né? Passa ali pela próstata e tudo vai para a uretra. Então, às vezes, quando o câncer já invadiu ali também, a própria próstata, né, tem um sangramento e tudo, e nessa ejaculação aparece sangue. Sente dor ao ejacular, dor na lombar e na bacia, isso aí é um grande indicador assim, que ocorreu já uma metástase óssea, né? Então já começa a ter que fazer exames assim mais sofisticados e tudo, assim, para realmente ver se isso não espalhou a grandes distâncias, né? Bem, muitos homens não sabem nem a função da próstata, né? A próstata produz um líquido prostático que nutre os espermatozoides, que fazem com que eles tenham uma mobilidade de cauda maior e tudo, e é tudo relacionado à reprodução, né? Então cerca de 10, 15% do sêmen é constituído pelo líquido prostático, né? Aí tem o líquido seminal também. Bem, aí algumas categorias, vamos dizer assim, de câncer de próstata, né? Bem, tem o estádio 1, o 2, o 3 e o 4. Obviamente, à medida que vai crescendo o estadio, maior a complexidade e dificuldade do tratamento, né? Então, embaixo aí, ó, nós temos câncer de próstata localmente avançado. É aquele T3 e T4, né? Invadiu vesícula, invadiu a próstata toda, mas está localmente ainda ali, não extravasou, né? É um tumor assim que precisa-se de uma avaliação de qual que vai ser o procedimento para tratar esse paciente, né? Normalmente 1 e 2 faz radioterapia, faz cirurgia, faz às vezes alguns tratamentos, inclusive hormonais, né? Então, câncer de próstata com recidiva bioquímica é aquele paciente que tratou, fez procedimento, às vezes até cirúrgico e tudo, e o PSA continuou aumentando, né? Então é um grande indicador que ainda tem câncer ali, ou seja, teve uma resistência ao tratamento. Então já é considerado um tratamento avançado, né? Um câncer avançado.
porque quando a gente faz radioterapia no câncer de próstata, você não pode ficar irradiando aquilo ali várias e várias vezes, né? Às vezes até dá para fazer um tratamento mais paliativo ali, mas a dose curativa você não pode aplicar de novo, porque os órgãos sensíveis à radiação, que são sadios ali em volta, vão ser reirradiados, podem responder negativamente a essa nova dose de radiação. E você pode também radioinduzir novos cânceres ali por causa dessa nova radiação. Então é um tratamento que precisa de uma avaliação clínica assim, muito precisa. Bem, câncer de próstata metastático hormônio sensível. Então é aquele que realmente assim, já teve uma metástase, né? Realmente já saiu daquela região, pode ter ido para osso. Esse estádio 4 aí principalmente, ó, já invadiu reto, já invadiu bexiga, já invadiu pavilhão pélvico. Então assim, é um caso extremamente complicado. Mas tem alguns pacientes que possuem uma sensibilidade a essa castração hormonal. O hormônio masculino ele induz ao crescimento do tumor. Então, o que acontece? Você vem com um medicamento que restringe essa produção de hormônios, né, que é a castração hormonal, e o tumor diminui bastante a sua taxa de crescimento, o médico vê alguma outra possibilidade de tratamento. Mas aí já se torna, praticamente nesses casos avançados, um tratamento mais paliativo, né? É um tratamento onde a intenção deixa de ser curativa, mas dá uma qualidade de vida decente para esse paciente, que ele não sinta dor, né? Mas a ideia é dar uma sobrevida global maior para esse paciente. Mas, infelizmente, esse paciente vai constantemente evoluir e vai chegar entre 18 a 30 meses ao óbito, né? Bem, tem o câncer de próstata metastático hormônio resistente. É esse que nós vamos focar nessa apresentação, que tem alguns radiofármacos que estão dando uma sobrevida maior para esses pacientes, né? Esses hormônios resistentes. Então, apesar de vários tratamentos possíveis, o câncer de próstata resistente à castração metastática é considerado incurável, com sobrevida global média de 18 a 30 meses. Né? Então, esse paciente vive normalmente entre 1 ano e meio e 3 anos estourando. Né? Mas a ideia é realmente dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Né? Bem, o material que a gente vai usar para tratar, que está sendo estudado, né, e tem uma perspectiva excelente aí para dar uma sobrevida global maior para esses pacientes, é o lutécio 177. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o lutécio. Bem, o lutécio é um elemento químico de símbolo Lu, de número atômico 71, tem 71 prótons e 71 elétrons, e apresenta massa atômica, número de prótons e nêutrons, de 175 no seu estado estável, com abundância natural de 97,41%. Então, assim, a maioria do lutécio existente na natureza, ele é o lutécio estável, né? Então você vê aí que os radioisótopos dele aí, os radionuclídeos que não são estáveis, eles são de uma porcentagem extremamente pequena, que já é uma das características que a gente tem dificuldade nesse elemento. Né? Bem, a temperatura ambiente, o lutécio se encontra no estado sólido, faz parte do grupo das terras raras. Então aí eu coloquei uma imagenzinha do lutécio já processado, né? E ele aí numa forma de cubo, né, já bem torneado, vamos dizer assim, nesse formato, e você vê que ele tem uma pureza bastante alta, né? É só com uma imagem ilustrativa para apresentar o lutécio. Bem, então vamos falar sobre o lutécio 177, né?
já foram identificados 33 radioisótopos do lutécio. Tem 33 deles, né? Sendo que esse, o 177, ao longo dos últimos anos, foi o radionuclídeo que tem assim, atraído mais atenção, né? Ele tem mais promessas para ser utilizado comercialmente, para os tratamentos, para terapia, como teranóstico, não só para terapia, mas também para diagnóstico ali ao mesmo tempo, para dosimetria, né, desse radiofármaco e tudo, porque nós vamos ver que além de beta que ele emite também raio gama, que pode ser utilizado para dosimetria em vivo, para acompanhar esse lutécio ali dentro do corpo do paciente. Bem, para produzir o lutécio tem duas formas, duas rotas, né? Uma rota direta e uma rota indireta, né? A rota direta, o que é feito? Pega-se o lutécio 176, né? Que já tem pouco na natureza, a gente viu que o 175 ele tem 97% da natureza, então a gente pega o 176, que é um radioisótopo, mas extremamente mais estável, né, e tem uma meia-vida bem mais longa, e incide sobre ele, num reator, um alto fluxo de nêutrons, né? Vai haver uma reação nuclear de absorção desse nêutron, ele vai emitir um gama e vai se transformar em lutécio 177. Bem, a grande vantagem é que a gente pode pegar esse lutécio 176 e colocá-lo na forma de um óxido, né, um óxido de lutécio, e colocar ele em condições assim bem mais estáveis de radiação dentro do reator. Então, essa forma de produção direta é a forma mais barata de se produzir o lutécio 177. Bem, uma outra forma é a forma indireta, né, que vai ser feita utilizando o itérbio, né? O itérbio 176 ele vai ser colocado num reator com alto fluxo de nêutrons, vai absorver o nêutron, vai se tornar itérbio 177, né? Vai emitir uma beta e vai se transformar em lutécio. Só que essa produção, você vê que tem um outro elemento radioativo, um outro elemento aí no meio, né? Tem o itérbio. Então, existe a necessidade de se fazer uma filtração, uma separação química do lutécio 177 do itérbio. Então, assim, é um método mais caro. Mas, felizmente, é o método também que você consegue maior pureza. Ao contrário da rota direta ali, que você tem uma concentração de lutécio 177 com 176 ali, a proporção de um para outro é muito menor do que nessa de lutécio e itíbio, quando você faz a separação química. Quando você faz a separação química do itérbio e do lutécio 177, você consegue muito mais lutécio 177 proporcionalmente às impurezas. Então, do ponto de vista de pureza, é muito melhor. Mas do ponto de vista de custo, esse aqui, a forma indireta, é a forma mais cara, né? Então, assim, a gente vê que, apesar da vantagem da pureza e da rota direta, da produtividade, um dos grandes problemas que a gente tem aqui é realmente conseguir uma concentração de pureza e uma quantidade de lutécio assim, adequada mesmo para fins comerciais. Bem, esse lutécio 177, a partir do momento que ele é produzido, né, ele decai em 78% dos eventos por emissão beta-.
com energia máxima de 0,50 MeVs, né, 500 keVs, para o estado fundamental de hafnio, 177. Então aí do lado a gente vê o esqueminha aí de decaimento, ali, ó, as probabilidades, 12%, 0,05%, 9%, e é maior que a 78% diretamente para hafnio, né, 177, com essa energia aí de 0,4971 MeVs, né. A meia-vida desse lutécio é cerca de 6,7 dias, e ele decai em 9,7% das vezes por emissão de beta-, né, com energia de 0,300 MeV, e 12% do tempo com emissão beta- com 0,18 MeV, né, para o estado excitado de hafnio, né, que fica... esses outros decaimentos deixam o hafnio ainda um pouquinho excitado, né? E o que acontece? Essa desexcitação é feita através de emissão de fótons gama, que podem ser essas três energias ali, ó, 0,24, 0,11 ou 0,32 MeVs, para decair para hafnio estável, né? Então, essas energias ali, mesmo que numa probabilidade menor, elas são assim interessantíssimas, né? A beta é usada para terapia, mas esse gama ele pode ser usado para obtenção de imagens. E essas imagens, ou por PET ou por SPET, né, elas podem ser usadas para dosimetria, para a gente saber o tanto de radiofármaco que foi captado naquele local e o trajeto, né, a farmacocinética desse elemento aí dentro do corpo do paciente. Bem, por que se espera que o lutécio seja tão importante na terapia direcionada com radionuclídeo? Nós vamos falar um pouquinho dessa TRT, dessa terapia direcionada. Bem, aí tem um quadro ali do lado que você vê algumas características dessas, uma as 4 que eu julguei mais importantes, tem várias outras, né? A gente ia ficar muito tempo falando sobre cada uma, mas essas 4 aí são extremamente interessantes, são uma das mais importantes, né? Bem, a faixa de penetração média da partícula beta por lutécio 177 em tecidos é cerca de 670 micrômetros. Vamos dar uma arredondadinha aí para 500 micrômetros, ou seja, meio milímetro, mais ou menos, um pouquinho mais, né, de meio milímetro. Então, assim, a gente vê que o alcance é bastante restrito. Então, com uma terapia bem localizada, isso é ótimo. Se a gente conseguir fazer com que esse elemento entre principalmente nas células tumorais, os tecidos sadios em volta eles vão ser extremamente bem preservados, né? Porque o alcance médio aí é de meio, então para pequenas metástases, né? Não metástases muito grandes, eles são excelentes. O que é metástase grande? Metástase acima de 3 centímetros, né? De diâmetro já começa a ficar mais complicada a concentração desse elemento aí em maiores quantidades. Bem, a emissão de fótons gama de baixa energia, foi o que eu falei, permite a imagem da cinética de biodistribuição e excreção, com a mesma preparação radiomarcada usada para a terapia, e permite que a dosimetria seja realizada também antes e durante o tratamento. Olha que bacana, a gente consegue fazer a dosimetria pela gama, né? Ver ali antes de tratar o paciente, né? Porque coloca o radiofármaco lá, o vidrinho dentro do medidor, e a gente consegue saber como é que está a atividade, a dose ali daquele radiofármaco antes e durante, através de exames de imagem, né? Porque essa gama vai ter energia suficiente para sair do corpo do paciente, então a gente consegue detectar
e ver a cinética de biodistribuição, aonde que está esse radiofármaco, né? Porque uma das grandes dificuldades em radiofarmácia, né, é fazer radiofármacos que são assim 100% direcionados para o alvo, né? Assim, sempre vai para outras partes do corpo, né? Então, saber quanto que tem cada parte é extremamente importante do ponto de vista de radioproteção desse paciente, né? Bem, tem uma emissão de beta menos de energia moderada, bem como fótons gamas de baixa energia, que foi o que a gente falou, né? Então, essa energia moderada faz com que esse alcance médio aí seja bem restrito. Bem, meia-vida de 6,65 dias, né? Fluor 18, outros radiofármacos, né, que são usados para diagnóstico e tudo, eles têm uma meia-vida muito curta. A questão de logística desses radiofármacos é muito complicada, né, quando ele tem uma meia-vida muito curta. Então você acaba tendo que produzi-los com uma atividade muito alta, para exatamente chegar ao ponto de ser injetado no corpo do paciente com uma atividade decente, ou para diagnóstico ou para terapia. Mas com essa meia-vida um pouco mais longa, ele pode ser usado, inclusive, para procedimentos mais sofisticados, né, para radiomarcar e purificar, para realizar controle de qualidade da administração, né, você acaba tendo um controle muito maior ali da dose, dos requisitos e tudo, porque você tem tempo para fazer isso. Mas acho que a questão mais fundamental mesmo é a questão de logística, né, de envio desse radiofármaco para locais mais longe, né, porque esse radiofármaco ele é produzido em centros, né, em centros atualmente de pesquisa. Então você quer enviar esse radiofármaco para uma cidade do interior, né, uma cidade um pouquinho maior do interior, assim, que tem um centro de oncologia, de tratamento assim, mais sofisticado, para o médico fazer esse tratamento, esse radiofármaco tem que chegar lá com uma atividade decente. Então essa meia-vida aí de 6,65 dias, ela é bastante adequada para isso. Então o pessoal aí da comunidade científica está com grandes perspectivas para o Lutécio 177. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o PSMA. Né? Então, eu estou fazendo um trajeto aqui, eu falei um pouquinho da próstata, do lutécio, do PSMA, e depois nós vamos juntar isso tudo, PSMA, com o lutécio para tratar o câncer de próstata. Então, o que é esse PSMA? Não confunda com PSA, tá? Isso aqui é outra proteína, totalmente diferente, tá? Bem, é uma sigla para antígeno da membrana específico da próstata, né? O PSA é o antígeno específico da próstata. Esse termo específico a gente tem que tomar um certo cuidado com ele, porque fica parecendo que ele é produzido única e exclusivamente na próstata. Não é. Tá? Esse específico é que na próstata ele é produzido em quantidades muito maiores do que em outros órgãos. Mas da mesma forma que o PSA também é produzido em outros órgãos, o PSMA também está produzido em mama, no rim, né? Então, assim, o PSMA é uma glicoproteína transmembranar do tipo 2 de 750 aminoácidos. Como eu falei no início da apresentação, essas informações técnicas aqui, quem tiver interesse nas referências e tudo, explica detalhadamente a respeito desses aminoácidos, né? O que é esse tipo 2 e tudo, bem mais aprofundado. A ideia aqui é realmente dar uma visão geral. Bem, acredita-se que tenha muitas funções celulares, agindo como uma enzima envolvida na captação de nutrientes, de folatos, tá? Uma característica interessante, né, mensurável, né, da terapia de privação androgênica. O que é essa privação androgênica? É aquela privação dos andrógenos, a terapia de castração hormonal, né?
é o seguinte: quando você faz a terapia nesses pacientes de câncer avançado, com privação de hormônios, tem uma expressão assim desse antígeno de membrana específica da próstata, né, desse PSMA, no tumor e nas metástases de próstata altíssimo. Ou seja, você baixa o hormônio masculino, né, você faz essa privação androgênica, e foi percebido que esse PSMA nas membranas das células tumorais de próstata, não só da próstata, né, dos outros órgãos, mas principalmente da próstata, aumenta muito, tem uma expressão às vezes 1000 vezes maior. Então o pessoal já bateu o olho nisso aí e falou assim: opa, tem uma proteína aqui, uma glicoproteína, que quando a gente faz a ADT, né, a privação androgênica, ela aumenta muito na membrana dos cânceres de próstata. O que eles querem fazer agora? Opa, vamos mandar um radiofármaco que consegue enxergar essa glicoproteína, que se ligue a ela. Vamos ver se alguma coisa liga a essa glicoproteína. Essa glicoproteína tem a função de entrar para dentro da célula. Se a gente conseguir conectar alguma coisa, né, que possa tratar o câncer de próstata nessa proteína, que está na membrana celular ali, e entrar para dentro da célula, a gente consegue tratar esse câncer de próstata. Então aí tem um esqueminha dessa membrana, lá, ó, tem um meio extracelular, né, tem a região da transmembrana, né, entre a membrana interna e externa ali, né, da parede celular, e a parte interna. E a gente vê que tem um sítiozinho ali, ó, a cor laranja que está aqui para mim, que é um sítio de conexão, né, que faz que é aonde essa glicoproteína consegue pegar folatos ou coisas do tipo e introduzir para dentro da célula, né? Bem, tem uma coisa interessante, que é o seguinte: no momento, né, esse PSMA, as funções enzimáticas dele, de enzima, né, a função de enzima, ela é extremamente bem caracterizada, mas não conseguiram identificar nenhum ligante natural conhecido para o PSMA nesse momento. Em estudos não conseguiram ver alguma coisa que naturalmente no corpo humano, né, que se conectasse e entrasse dentro da célula. Não impediu que produzisse alguma coisa artificial, né, que tivesse essa afinidade e que entrasse lá para dentro. Então, independente dessa falta de conhecimento, sua internalização é efetivamente usada na terapia de radioligantes PSMA, o PSMA RLT, que é o radioligante, né, onde um radioligante radiomarcado, né, um ligante radiomarcado, viaja para a célula via internalização do PSMA e induz quebras duplas, né, na estrutura de DNA através da radiação beta. Essa quebra dupla aí é importante, tá? Porque os danos diretos da radiação no DNA, eles têm que preferencialmente provocar uma dupla quebra da molécula de DNA, que se a molécula de DNA é uma molécula espiral dupla, né, que se você quebrar uma das perninhas ali, né, algumas enzimas chegam ali e conseguem reparar esse dano, né. Então a dupla quebra, ela é um dano mais efetivo. Então aí tem uma imagenzinha aí, ó, do PSMA ligante, né, que a gente vai caracterizá-lo nos próximos slides, mas só para adiantar, é o PSMA 617, que tem uma das maiores perspectivas no futuro. A gente conecta um lutécio nele, olha lá, ele chega no PSMA da transmembranar, né, e é internalizado. Lá dentro, a radiação beta vai tentar atingir o DNA, né, das células tumorais, e olha lá para cima, um gama, né,
um gama saindo aqui. Esse gama é o que vai ser usado para imagem, para dosimetria, né? Mas a ideia é exatamente essa: pegar um radioligante, né? Um radioligante, ele chama PSMA ligante porque ele vai se conectar preferencialmente na glicoproteína PSMA, né? E nós vamos colocar um radionuclídeo nele, né? Então ele encaixa aqui, isso aqui aparece um endossoma, né? A membrana envolve esse radioligante conectado aqui, e isso vai lá para a parede nuclear para emitir o beta, né? Para ocorrer o tratamento. Então isso aqui, ó, uns cientistas alemães, eles desenvolveram essa pequena molécula, né, chamada PSMA 617. Essa molécula é a que vai enxergar o PSMA que está na membrana das células tumorais, que foram superexpressas devido à castração hormonal. Então ela vai ter uma afinidade pelo PSMA, que está na membrana das células da próstata, né? Muito bem, a gente vê aqui um anel de nitrogênio aqui e tudo, e esse anel ele consegue fazer uma ligação com o nosso ilustríssimo lutécio 177. Então aqui, ó, é o PSMA 617 e aqui já é o mesmo PSMA 617, mas já radiomarcado aqui, né, com o lutécio. Aí fez a conexão ali com os oxigênios, com o nitrogênio e tudo. Ou seja, isso aqui já é o nosso radiofármaco, né? O PSMA 617 lutécio 117. Isso aqui tem uma afinidade muito grande com o PSMA da próstata. Ele vai se ligar exatamente aqui nesse sítio aqui, ó, dessa glicoproteína. Então, muito bem. Então, aqui está o nosso esqueminha aqui, ó. Aqui tem várias terapias, é uma figurinha que tem várias terapias, mas vamos nos concentrar no nosso cantinho esquerdo aqui, ó, onde o nosso PSMA 617, né, com o lutécio, ele chega nas células tumorais, tem afinidade pelo PSMA, né, conecta a ele, aparece um endossoma aqui nessa molécula, ele vai em direção ao núcleo, vem um lisossoma e desconecta essa proteína radiomarcada, né? Então, o que acontece? A primeira coisa era entrar dentro da célula. Entrou através do quê? Do PSMA. Ele entra, esse PSMA conectado ao radiofármaco. Esse radiofármaco se conecta à membrana nuclear. E nessa conexão, ele está emitindo radiação beta, né, gama aqui para fora ou para dentro, né, que vai ser detectado para dosimetria. Então, o lutécio ele emite beta menos e esse beta menos faz a nossa terapia, né? A grande vantagem é que esse PSMA que carregou o lutécio 177, ele passa por um ciclo de reciclagem, né? Ele volta lá para a membrana e pode carregar outro PSMA 617 radiomarcado, né? Então há uma reciclagem desse PSMA, né? Ele entra, libera a proteína radiomarcada aqui e retorna lá para a membrana nuclear, para a membrana celular, para fazer esse processo novamente, né?
É bem bacana, né? Essa terapia aí. Bem, a terapia pode ser uma alternativa de tratamento promissora, especialmente para esses pacientes com câncer de próstata resistentes a hormônios e de difícil tratamento, né? Então esses pacientes que estão assim desenganados e tudo, e com uma sobrevida global muito baixa, puxa vida, agora eles já têm pelo menos uma perspectiva, não digo de cura, mas pelo menos de uma sobrevida maior, né? Com uma qualidade de vida maior. Às vezes é difícil a pessoa que não está com câncer ou coisa do tipo extremamente agressivo ou desenganado entender que alguns meses de vida a mais, às vezes a pessoa pensa assim, é mais tempo sofrendo. Não é, para quem está com câncer cada segundo conta. Então eles não só têm perspectiva de vida, né, como eles têm perspectiva também de surgirem novos tratamentos ou novas perspectivas, né? Então a terapia pode ser aplicada em quais situações, né? Não é para todos os pacientes com câncer de próstata que é usado isso. Eles estão sendo pesquisados e provavelmente essa terapia vai sair para situações em que outros tratamentos, como terapia hormonal, radioterapia externa ou quimioterapia não funcionaram, né? O tumor e as metástases devem ter um nível suficiente de PSMA na superfície celular. Como que eles sabem que esse PSMA está numa quantidade decente? Normalmente é feito um diagnóstico por PET, tá, com galho, né, ou com flúor 18, conectado a esse PSMA 617. Então, em vez de conectar o lutécio 117, eles conectam, por exemplo, galho. E esse galho radioativo, ele vai para o PSA, emite gama, e eles antecipadamente conseguem saber a quantidade de PSMA que tem nessa próstata, né, vamos dizer assim, ou nas metástases, né, para ver o nível que tem. Se tiver um nível decente, beleza, dá para fazer a terapia com lutécio. Se não tem, infelizmente, vai tentar outras coisas, ou simplesmente uma paliação de dor, uma melhora na qualidade de vida do paciente, né. Bem, o paciente ainda tem que ter funções renais e de medula óssea adequada, né? Exatamente porque esse PSMA se encontra nessas células, nesses órgãos e tudo, então inevitavelmente eles vão ser irradiados, né? Então, se ele já tem uma deficiência renal ou de medula e você entra com esse medicamento, com esse radiofármaco, você pode provocar efeitos colaterais às vezes mais graves, né? Muito bem, teve um estudo aí que foi apresentado na ASCO, né, no encontro da ASCO em 2021, bem recente, né, que foi o uso do lutécio PSMA 617 no tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Foi exatamente o estudo Vision, né? Bem, então deixa eu dar uma lidinha aqui, ó. O estudo Vision apresentado na plenária do Congresso Anual da ASCO, né, American Society of Clinical Oncology, e publicado na New England Journal of Medicine em 23 de junho de 2021. Então tem menos de um ano, né? Essa apresentação está sendo feita em fevereiro de 2022, então tem menos de um ano. É bem recente. É um estudo fase 3, aberto, randomizado, que incluiu 831 pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Exatamente esses avançados aí. Expostos a pelo menos um antiandrógeno, né? Ele fez uma quimioterapia, né? Uma hormonioterapia, né? De nova geração, e realizou de 1 a 2 linhas de quimioterapia com taxano.
né, que é um quimioterápico usado para tratamento desses pacientes. Então essa foi uma das coisas que foram analisadas, né? Bem, como é que foi o processo de seleção do paciente, né? Bem, foi realizado um processo de seleção com PET-CT, com Galho 68, né, aquele que eu te falei, para ver a quantidade de PSMA, né? Foi usado o PSMA 11, desculpa, não foi o 617, é o PSMA 11, que é uma outra proteína que se liga ao Galho 68, é injetado no paciente e esse galho emite gamas que vão ser detectados e consegue-se ver a quantidade que foi absorvida, né? Se foi uma quantidade muito grande, quer dizer que tem PSMA nas células e numa quantidade decente para fazer a terapia. Sendo aceitos no estudo apenas aqueles pacientes que tivessem pelo menos uma lesão metastática, ou seja, tinha que ser PSMA positivo para metástase, e nenhuma lesão metastática PSMA negativa, ou seja, ele poderia ter uma metástase. Mas se a quantidade de PSMA nessa metástase fosse muito baixa, esse paciente não entraria no estudo, ou seja, ele tinha que ter metástase, e essa metástase também tinha que ter uma quantidade de PSMA na sua membrana ali, numa quantidade razoável, né? ICOG entre 0 e 2, né? Eu coloquei uma tabelinha aí só para ter uma ideia. Esse ECOG é muito usado pelo pessoal da enfermagem, né? Tem os graus de ECOG, né? Então, 0, totalmente ativo e sem restrição de atividade. Então, o nosso paciente é de 0 a 2. O 1, restrito a atividades físicas, mas deambulando e apto a realizar atividades laborais leves, né? Ou seja, o paciente deambulando é o paciente que caminha, que anda, né? E consegue trabalhar e tudo. O 2, é incapaz de realizar atividades laborais, ou seja, já está um pouco mais debilitado, não consegue nem trabalhar. Mas ele está deambulando e com autocuidado presente, ou seja, consegue cuidar de si mesmo e consegue andar e caminhar. O 3, já tem que ser cuidado por outras pessoas, já está em cadeira de roda, está confinado ao leito. E o 4 é aquele paciente que já está impossível o autocuidado, né? Não consegue fazer nada, está totalmente confinado ao leito, né? Ou à cadeira, e precisa de cuidados praticamente 100%. Então, o paciente que foi utilizado no estudo, ele tem um ECOG de 0 a 2, ou seja, aquele paciente consegue ou não fazer suas atividades, mas ele consegue andar e consegue se autocuidar. A expectativa de vida desse paciente, lembrando o seguinte, apesar desse ECOG de 0 a 2, esse paciente está com câncer de próstata avançado, já tentou as terapias, não funcionou, está com metástase, então a expectativa de vida desse paciente que foi usado aí, no mínimo 6 meses, né, com as funções orgânicas, principalmente de rim e de medula adequada, né. Bem, os pacientes foram randomizados numa razão de 2 para 1, ou seja, 2 pacientes receberam o tratamento convencional, né, que normalmente é taxano e tudo, com lutécio, com PSMA 617, e uma parte do grupo, né, 1/3, foi usado só o tratamento convencional, que é o grupo de controle, né. Então, para o tratamento foi usado o lutécio 117 com PSMA 617, com uma atividade de 200 mg/Ri, feitos em 4 a 6 ciclos, né? ou o tratamento padrão exclusivo, que foi para esse grupo de controle, né? Bem, o objetivo primário da análise que eles foram avaliar nesse estudo Vision, né, foi a sobrevida livre de progressão radiográfica, ou seja,
que é essa sobrevida livre? É avaliar as junções ósseas, se não está progredindo essa metástase óssea, principalmente, né, se houve uma estabilidade. A sobrevida global, quanto tempo de vida esse paciente teve a mais. E teve alguns objetivos secundários, né, que inclui a taxa global de resposta, né, se a qualidade de vida desse paciente melhorou, né, a taxa de controle de doença, tempo para o primeiro evento ósseo sintomático, né, a primeira metástase óssea que trouxe incômodo para esse paciente, a segurança, a tolerância, biomarcadores, a qualidade de vida, né, desse paciente. Então teve os objetivos secundários aí também nesse estudo. Esse estudo ele é bem longo, ele é muito detalhado, eu vou dar uma visão assim, do que fizeram e do que conseguiram com esse estudo através desse PSMA 617 ligado ao lutécio. Bem, o que o estudo Vision demonstrou, né? Quais foram os resultados, né? Afinal de contas, esse PSMA 617 ligado ao lutécio funcionou? Então, o que aconteceu? Teve um benefício de sobrevida global no braço experimental, né, daquele que teve lutécio, de 15,3 meses versus 11,3 meses no braço de controle. Ou seja, esse paciente que utilizou o lutécio, ele viveu mais do que o que foi só com o tratamento convencional, né? Risco de morte foi de 0,62, né? Ou seja, esse paciente ele tem 0,62 vezes mais chance de morrer do que um que não fez o tratamento com lutécio, ou seja, é menos de 1, tá vendo? Então, benefício em sobrevida livre de progressão radiológica, 8,7 contra 3,4, né? Com risco de morte de 0,4. Então, a sobrevida de progressão radiográfica, né, dessas metástases ósseas que começam a crescer, foi 8,7 meses em relação ao que não fez o tratamento, que foi só de 3,4 meses. Ou seja, demorou mais tempo para essas metástases ósseas progredirem, né? Houve melhor resposta objetiva com o radioligante de 41,8 versus 3,1 só com o tratamento padrão. E a resposta completa no braço do lutécio dos pacientes que foram tratados com lutécio foram bem maior, né, a resposta completa ali, do que o grupo de controle. Então, assim, a gente vê que realmente trouxe mais benefícios para esses pacientes que estavam desenganados. Não quer dizer que isso aqui é curativo, tá? Mas você vê que trouxe uma sobrevida com qualidade muito maior para esse paciente, né? Questões de segurança, né? Quanto à análise de segurança de estudo, demonstrou que os eventos adversos relacionados ao tratamento foram bem superiores no braço experimental, ou seja, teve muito mais reação, né? Além do tratamento convencional que eles estavam fazendo também, foi injetado o PSMA 617 com lutécio. Né? Então foram bem superiores no braço experimental, apresentando 85,3% de eventos de qualquer grau e apenas 28,8% no grupo de tratamento padrão. Então 85% dos pacientes que fizeram o tratamento convencional mais o lutécio tiveram efeitos adversos, né, do tratamento, contra praticamente 30% do que fez só o tratamento convencional. Mas, em contrapartida, quem fez o tratamento com o lutécio teve uma sobrevida global maior, menos chance ou demora nos efeitos na sobrevida radiográfica, né? Então, o que acontece? Os eventos hematológicos foram os mais comuns, com 47,4% dos casos, seguido de xerostomia,
né, boca seca, náuseas, vômitos com 39,3%, além de alterações renais com 8,7%. A taxa de eventos adversos graves, né, grau 3 ou maior, foi de 28,4% com radioligante, sendo 0,5% de efeitos de grau 5. Então, o que acontece? Quais foram os efeitos? Tem uma tabelinha aí em cima. Os efeitos que foram analisados foram fadiga, supressão da medula óssea, boca seca, náusea e vômito, efeito renal, segundo tumor primário, hemorragia intracranial. Esses foram os efeitos. Esses efeitos eles podem ter graus de 0 a 4, tá? O que é esse 5 aqui no final do estudo aqui, ó? 0,5 com efeitos de grau 5. Grau 5, infelizmente, é óbito. E foi óbito associado ao uso do lutécio, com PSMA 617. Lutécio 117 associado ao PSMA 617. 5 pacientes grau 5, ou seja, morreram devido ao uso desse medicamento. O que acontece? A grande maioria ficou entre o grau 0 e 3. Poucos pacientes foram maiores do que grau 3, né? 28,4 foram maior do que 3. A grande maioria, né? Quase 70%, praticamente um pouco mais de 70%, ficou abaixo do grau 3, o que é ótimo, que é tolerável para a maioria dos pacientes, né? Conclusão desse estudo Vision. Os pesquisadores concluíram que o estudo é positivo, com aumento significativo de sobrevida global do paciente com câncer de próstata avançado, resistente à castração, né? E que foram submetidos ao tratamento com lutécio 117, PSMA 617. Os efeitos adversos são principalmente de grau 3 ou inferior, a gente viu que mais de 70%. Houve aumento do tempo para ocorrência dos efeitos ósseos sintomáticos, né? E o prolongamento do tempo de piora da qualidade de vida. O paciente vai ter uma piora na qualidade de vida. Esse tratamento não é curativo, é paliativo, mas ele vai ter uma demora nesse tempo de piora. Então ele vai ter maior tempo com a qualidade de vida decente, né? Tais indicadores servirão como base para a aprovação do lutécio 117 PSMA pelo FDA em futuro próximo. Então, assim, tem uma grande perspectiva da comunidade que o FDA aprove esse tratamento e ele se torne extremamente comercial, né? Vai ser uma arma muito grande aí, principalmente para melhorar a qualidade de vida desses pacientes hormônio resistentes com grau avançado de câncer de próstata, né? Bem, conclusão. O uso crescente do lutécio em procedimentos de medicina nuclear tem sido impressionante, tá? E as aplicações generalizadas de agentes terapêuticos não apenas estimularam o progresso da terapia com radionuclídeos direcionados, ou seja, você tem o radionuclídeo conectado a uma proteína que vai ser direcionada por uma determinada célula, né? Como que vai entrar dentro dessa célula é outros 500, a gente viu no nosso caso aí do câncer de próstata através do PSMA, mas pode ser usado aí, descoberta outras terapias direcionadas com radionuclídeos. Então, assim, foi responsável, né, por estimular o crescimento desses métodos terapêuticos. Esse estudo aí, principalmente, foi fantástico. Então, assim, as perspectivas são muito boas, né, principalmente se aprovar essa terapia aí, se o FDA aprovar. Bem, embora inúmeros fatores contribuem para o sucesso do radiofármaco marcado com o lutécio 177, não só para o aumento da sobrevida global dos pacientes com câncer de próstata avançado, como foi demonstrado pelo estudo Vision, a disponibilidade econômica de níveis de atividade suficiente de lutécio que tem a qualidade necessária
é um determinante chave que sustenta o sucesso do Lutece em terapia direcionada em vivo, né? Que é o que a gente viu no início da apresentação, essa questão de produzir em quantidade, em qualidade decente esse Lutece 177 para que ele seja utilizado de forma comercial, né? Para que não, de repente isso aí não comece a ser uma coisa restritiva, né? Não estão conseguindo produzir em quantidade, aprova no FDA, aí começa a ter uma dificuldade de produção disso aí mundial, e os pacientes que sabem que tem uma terapia não conseguem ter acesso a ela. Então, assim, apesar da aprovação, é fundamental ter investimentos e tudo para que o Lutece 177, pesquisa também, né, consiga ser produzido numa quantidade adequada, né, para no futuro suprir a demanda. Aqui tem algumas referências que eu coloquei nessa apresentação, né? Quem quiser depois dar uma olhada com calma e tudo, tem bastante coisa aqui, é bem legal. Muito bem, muito obrigado por assistirem essa apresentação. Como eu disse, a ideia era simplesmente ter uma visão geral assim dessa terapia, e espero que isso venha realmente a acontecer, né, em fins comerciais, em hospitais e tudo, e que esses pacientes com câncer de próstata resistente à hormonoterapia, com metástases e tudo, tenham uma qualidade, uma sobrevida maior. Muito obrigado, gente.